Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Temos meditado durante já 3 domingos nessa carta tão preciosa. Palavra de Deus para o nosso coração, exortação e ensino para todos nós da Igreja do Senhor. Temos estado alegres com a adoração, com os cânticos de louvor, mas antes de tudo nós nos reunimos como igreja em torno da palavra, e de muitas maneiras a palavra precisa chegar à nossa mente e ao nosso coração. Nas letras tão preciosas que nós acabamos de cantar, nós já recebemos edificação. É muito importante para o cristão lembrar que a vida de Cristo foi entregue por amor, não por nenhum outro motivo. E nessa noite eu quero que a gente vá ao capítulo 13 de 1 Coríntios, que é um dos textos mais tremendos, mais preciosos de toda a literatura universal, podemos dizer assim, não somente a literatura ou os escritos chamados religiosos, mas de toda a literatura. Esse é o capítulo excelente e maravilhoso sobre o amor. E antes de iniciar o capítulo 13, o apóstolo faz uma transição do capítulo 12, dizendo: entretanto, eu passo a mostrar a vocês ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Leia comigo o verso 4 até o 7, vamos lá? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas cheguei a ser homem. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Os 2 últimos versos, vamos juntos? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior destes é o amor. Vamos de novo. Agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior destes é o amor. Amém. Palavra de Deus você recebe no seu coração.
Então curve a sua cabeça comigo e oremos. Vamos pedir a Deus que nós possamos ser edificados nessa palavra. É só o Espírito Santo que pode fazer com que a palavra de Deus seja viva e eficaz no nosso coração. É só o Espírito Santo que pode dar o entendimento mais precioso e mais profundo da palavra. A igreja precisa orar para que o Espírito Santo atue na igreja, nos pregadores, nos ensinadores e nos ouvintes, porque Ele é o Espírito da verdade. E nós dependemos totalmente de sermos guiados pelo Espírito da verdade. Vamos orar. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, o privilégio, a graça, a alegria de estarmos reunidos como igreja. Agradecemos aqueles e aquelas irmãos e irmãs queridos, gente do nosso coração que também recebe a palavra através desta transmissão. E todos aqueles que poderão em algum momento ouvir essa palavra, que o mesmo Espírito possa traduzir no coração a palavra do Senhor, para que ela seja edificação e tenha poder transformador na vida dos ouvintes, porque só o Senhor pode fazer isso. Agradecemos por este imenso e glorioso amor de que essa palavra nos fala, e te pedimos que nos ajude a compreender a dimensão e o alcance para o melhor bem da nossa vida. Oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor impeça a obra do inimigo que quer tirar a palavra do coração. Que não haja distração da mente, que possamos conduzir o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O dom supremo, a mais excelente estrada da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita no amor? O que significa o amor para você? De vez em quando a gente vê e ouve, alguns debates nos programas de televisão, nas chamadas mesas redondas por aí, sobre o amor, a discussão, o amor acaba ou não acaba, é isso, aquilo, toda essa coisa que a gente sabe que está falando de outra coisa, e não do amor no sentido cristão e no sentido bíblico. Mas deixa eu te perguntar, qual é a melhor lembrança que você tem de amor recebido? Sabe, aquele detalhe na quinta-feira, que nós perguntamos isso, porque nós estamos estudando a segunda carta de Timóteo, do carinho com que Paulo trata seu filho na fé, Timóteo. Mas a pergunta é, qual é a lembrança que você tem de alguma coisa que você sabe inequivocamente que foi amor? A turma lá da família da Ruth fala muito de uma vovozinha que morava próximo ali da Vila Guilhermina, e onde elas iam, e ela fazia o bolinho de feijão. Quem já provou um bolinho de feijão desse amassado assim na mão, dos mais antigos, com torresminho escondido dentro, sabe? E a gente chamava de capitão de feijão. E elas falam assim, e vem até lágrimas nos olhos, quando era distribuído esse bolinho ali por aquela velha senhora, onde a gente via claramente amor. Amor. Acho que foi no domingo passado, eu saí aqui depois da abertura da escola e passei ali, e minha netinha Amanda estava sentada com o Pedro ali atrás. E ela com 1 ano e um pouquinho, E eu olhei para ela, e ela abriu um sorriso, sabe aquele sorriso de criança banguelo, que tem os 3 dentinhos assim, E é bem destacante.
naquele sorriso, ela diz para mim: eu sei quem é você, eu te amo e eu sei que você me ama também. Porque temos uma relação que começou muito antes dela começar, nascer o primeiro dentinho e começar a poder estar correndo de um lado para outro como hoje. Os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto estava muito extasiada com os dons do Espírito Santo. Se você ler atentamente essa carta, você vai ver que o apóstolo tem que corrigir alguns exageros, algumas coisas que estavam acontecendo. Eles se animaram tanto com Jesus, com a graça de Deus e sobretudo com o derramado do Espírito Santo, e de repente eles começaram a ficar vaidosos, arrogantes, e sobretudo até se dividir ao ponto de fazer grupinhos no dia da ceia, da comunhão. E então Paulo tem que mostrar para eles esse caminho mais excelente do amor. Nós não temos o propósito de fazer uma exegese de cada versículo. Acho que isso não é tão importante para a aplicação, mas com certeza muitos de vocês aqui já ouviram dessas 3 palavras do Novo Testamento que traduzem essa percepção de amor que as pessoas têm. É a palavra eros, filéu e ágape. Eros vem da nossa palavra erotismo, erótico, o amor dos amantes. Filéu, filos, amigo, amor dos amigos. Ágape, que é o contexto que o apóstolo está usando aqui, o amor divino, o amor glorioso e santo de Deus. Então é muito interessante quando nós queremos entender o sentido bíblico de amar e do amor. Um poeta cristão fez uma pequena declaração assim: ágape é o amor divino, eros é o amor dos amantes, filéu é o amor dos amigos. Ágape é o amor mais resistente, eros é o amor pelo outro, filéu é o amor com o outro. Ágape é o amor eterno, eros é o amor efêmero, passageiro, filéu é o amor perene. Ágape é o amor para o outro, eros é o amor pelo outro, filéu é o amor com o outro. É interessante porque nós vemos esse ensino aqui em todo o Novo Testamento. Mas eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, 1 Coríntios 13, nós precisamos permitir que a palavra fale, que o Espírito fale através da palavra. E estudando esse texto, nós queremos destacar 4 coisas aqui. A primeira, onde o amor cristão não pode estar. Você pode repetir comigo? Onde o amor cristão, vamos lá, vamos com calma, vamos organizadinho, bonito. Onde o amor cristão não pode estar. Em segundo lugar, o que o amor cristão não pode fazer? Vamos lá? O que o amor cristão não pode fazer. Em terceiro lugar, o agir precioso, diga, do amor cristão. E em quarto lugar, o amor cristão sempre permanecerá. Olha para o texto. Onde o amor cristão não pode estar. Primeiro, na vaidade do parecer super espiritual. Olha para o versículo 1 e 2. Ainda que eu fale línguas dos homens e línguas dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar. O que o apóstolo está dizendo que essa aparência da espiritualidade sem amor não vai valer nada. Ouvíamos uma história esse dia daquelas que entristecem o nosso coração, de um pastor anos atrás aqui em Montes Claros, que estava na igreja, pregava, mas em casa era um verdadeiro terror para com seus filhos. E alguém falando da maneira cruel com que ele corrigia os filhos. Nós não podemos esconder-nos atrás de uma espiritualidade, se nós verdadeiramente não deixamos o amor de Deus fluir no nosso coração, no contexto da vida com os outros, da comunhão com os outros.
Outro lugar que o amor cristão não pode estar é na arrogante pretensão do conhecimento, a sabedoria do mundo. Olha a parte B do versículo 2: ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência. Então nós precisamos ver que essa pretensão arrogante de que o mundo vai melhorar e ser mais compassivo através da cultura somente, é uma falácia, é um erro. Eu não me esqueço de quando a Iugoslávia foi repartida em vários países, Bósnia, você se lembra, e houve uma guerra ali no centro da Europa, e os jornais e revistas publicaram que professores universitários da etnia diferente, que houve aquele massacre, que inclusive foi objeto de tribunal internacional, esses professores de faculdade, doutores, matavam bebês e estupravam mulheres. Ou seja, essa ideia de que o conhecimento, o título faz a pessoa melhor, nem sempre. É claro que sabemos que em vários contextos tem o seu valor. Então Paulo diz, não adianta se tiver todos esses títulos, mas não tiver amor, não adianta. O amor também não está na pretensão de poder manipular o sobrenatural. Ainda que eu tivesse uma fé tão grande para transportar montes. Está aí no versículo 3. É interessante porque Paulo, quando cita aqui, com certeza ele está se lembrando do que o evangelista Marcos escreve, lá no capítulo 11, quando Jesus fala com seus discípulos. Olha, vocês ficaram maravilhados porque Jesus havia passado e dito para a figueira onde não havia fruto, nunca mais nasça fruta em ti. Eles passaram no outro dia, a figueira secou, eles ficaram maravilhados. Jesus falou, se vocês exercerem a sua fé, vocês podem dizer a esse monte, sai daqui para ali, e ele vai sair. Mas Jesus vai dizer logo depois, nos versículos seguintes, você pode olhar depois, Marcos capítulo 11, Jesus fala, mas se você for orar, e não tiver perdoado o seu irmão, pare a sua oração e vai correndo pedir perdão. No mesmo, logo 2 versículos depois dele falar da fé para transportar montes. O que significa e diz para mim e para você que Jesus não está falando dessa demonstração de fazer coisas extraordinárias, mas ele está dizendo que muitas vezes o maior monte que tem que sair da frente de nós é a dificuldade de perdoar, o ódio muitas vezes no nosso coração. Também o amor não pode estar na demonstração exibicionista de caridade. Olha aí no versículo 3. Ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua para os pobres. Nós temos, principalmente dentro da doutrina espírita, essa proposta. Essa ideia de que através da caridade nós vamos obter a salvação pelas nossas obras. E Paulo está dizendo, isso não adianta nada. Há pessoas que talvez fazem isso. Eu já vi uma história uma vez de alguém que viveu uma vida terrível, má, acumulando, não ajudando, não fazendo nada por ninguém. E no final da vida, muito doente, resolveu começar a fazer essa distribuição de coisas como uma tentativa de obter o céu, de obter a vida eterna. Mas nós aprendemos que não é por mérito, não é por obras, mas é pelo poder da cruz de Cristo. O amor também não pode estar, mesmo numa intenção extrema do martírio, porque ele diz assim, ainda que eu queira dar o meu próprio corpo para ser queimado. E isso era prática lá em Israel, não em Israel, mas nas nações no tempo de Israel da antiga aliança. Ofereciam corpos, ofereciam às vezes os filhos ao deus Moloque, naquela ideia de aplacar a ira dos deuses. Não, Paulo está dizendo, não é esse o caminho do amor de que eu estou falando. Mas aqui ele diz tudo aquilo que é negativo, que o amor não faz. Vamos olhar aquilo que o amor faz e realiza.
ele também prevalecerá, porque nós precisamos compreender que muitas vezes o nosso entendimento, à luz do mundo em que nós vivemos, de cada geração, pode distorcer totalmente a nossa ideia do que é amor. Por exemplo, ele vai enumerando mais algumas coisas que o amor cristão não faz. Versículo 4, ele não arde em ciúmes. O ciúme é o receio de perder alguma coisa. Temos ciúmes do que é nosso e inveja do que é do próximo. O amor não pode arder em ciúmes. E mais ainda, na relação humana do amor conjugal, marido não é dono da esposa e nem a esposa é dona do marido. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque é por aqui que muitas vezes entra uma distorção de que tratemos o outro, e tem gente também que vivencia essa experiência, até mesmo um amigo, considera o amigo como propriedade sua, e fica com raiva, fica de mal, né? Assim que a gente falava antigamente, porque o amigo se tornou amigo de outra pessoa. Eu quero só para mim. O amor não se ufana, versículo 4. Essa palavra significa vangloriar-se, aquela atitude de méritos, aquela atitude de quem sempre diz eu sou o bom geral. Não, isso aí eu sei, você não sabe. O amor não se ensoberbece, ainda no versículo 4, ou seja, não tem a mente soberba. E isso significa o orgulho, que é o pecado básico do coração humano. Não é demais insistir que este pecado lá do Éden, esse pecado do próprio anjo, que era anjo de luz, é que levou a toda a queda e toda a história da tragédia humana. O amor não se conduz inconvenientemente, versículo 5. Não se conduz inconvenientemente. Um tradutor da Bíblia Viva traduz assim: não é rude, não se impõe sobre os outros. O amor cristão, que é derramado pela graça de Deus no nosso coração, ele entende que eu preciso olhar também a conveniência do outro. Versículo 5, o amor também não procura os seus interesses. Eu gosto aqui da tradução de A Mensagem, do pastor Eugene Peterson. Ele diz assim: não age na base do eu primeiro. Sabe o que eu estou querendo dizer? A base do eu primeiro. Não procura os seus interesses. O amor não se exaspera, não é irritável, não perde as estribeiras. E aqui nós precisamos pensar, porque 1 Coríntios 13, Paulo está ministrando ao coração do povo da igreja de Corinto e a todo o povo de Deus, pela preservação da palavra no poder do Espírito Santo, para todo o tempo, para todas as épocas. Então a palavra é para nós hoje também. Não se exaspera. Nós vivemos um tempo onde a carga e o peso das demandas da vida, da ditadura do relógio sobre nós, da imposição de tanta coisa no dia a dia, tem tornado as pessoas muito irritáveis. Talvez não aconteça com você. Será? Creio que 100% das pessoas dirão que muitas vezes nós estamos prestes a perder o próprio equilíbrio de tratar com os outros. E ele diz: o amor tem que ter um equilíbrio nas vezes e nas horas em que nós sentimos que estamos escorregando, resvalando para o lado do ódio, do desamor. Também diz no versículo 6 que, no versículo 5 ainda, que o amor não se ressente do mal.
ou seja, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros nos fazem. O que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele pode ser, juntamente com João, cognominado do apóstolo do amor, pela ternura com que Paulo tinha para tratar os seus companheiros de ministério, as pessoas, as mulheres que trabalharam com ele, que está lá em Romanos 16, uma lista preciosa e maravilhosa, é que, de fato, ele está nos ensinando que tem algo aqui mais além da percepção humana. Tem algo aqui que nos leva para o sobrenatural de Deus. E a pessoa que está crescendo em amor cristão, em amor de Deus, passa a ser alguém que dificilmente vai ficar notando que o outro lhe fez algum mal, algum desprezo, porque está com o seu coração voltado para amar. E muitas vezes não tem tempo para estar cogitando dessas coisas. Mas diz também no versículo 6, que o amor não se alegra com a injustiça. Não festeja quando os outros estão rastejando como vítimas da injustiça. O amor não fica alegre, regozijando-se, porque percebe com toda a certeza que a injustiça vai contra o princípio maior de Deus. Mas nós precisamos ir para o aspecto positivo, daquele que o amor cristão faz. O agir precioso do amor cristão. Olha de novo para o texto, versículo 4. Agora ele está dizendo o lado positivo. O amor é paciente. O amor é paciente. Paciência. Eu sinto todo dia que eu preciso de mais. Você não? Paciência. Paciência está ligado ao fato da gente confiar e esperar em Deus. E é algo que precisa ser entendido, compreendido pelo nosso coração para viver um tempo como o que nós vivemos, onde ninguém quer esperar nada, ou parece que ninguém pode esperar, ou parece que aquilo que você vai fazer naquele momento é a coisa mais importante do mundo. O amor é paciente, Paulo está dizendo. No versículo 4 ainda, o amor é benigno. O amor cristão, o amor de Deus derramado no nosso coração tem uma característica de benignidade, que está ligado à bondade, que está ligado a algo que leva a gente a ser misericordioso para com os outros, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. Jesus declarou com toda a ênfase lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, bem-aventurados, felizes, os misericordiosos. No versículo 6 diz que o amor regozija-se com a verdade. Fica muito alegre quando a verdade triunfa, quando a verdade é compreendida, entendida pelas pessoas. E no versículo 7 ele usa essas 4 expressões preciosíssimas. Tudo sofre, diga, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha que declaração maravilhosa. Tudo sofre porque tem tolerância, tudo crê, sabe e vive o amor de Deus, tudo espera porque sabe que tem promessas de Deus a caminho. Umas já chegaram, outras estão chegando e outras chegarão. Então esperemos. Tudo suporta. E a versão de A Bíblia Viva traz uma frase que eu gosto muito. Se você ama alguém, será leal para com ele ou para com ela, custe o que custar. Sempre acreditará nele ou nela. Sempre esperará o melhor dele ou dela. E sempre se manterá em sua defesa. Não é este o ideal de amor entre os namorados, os noivos, mas muito mais entre marido e a sua esposa? O desafio de que possamos aprender a esperar e a suportar.
A questão que nós vivemos nos tempos tão intensos como estes, é que muitas vezes a mais pequenina coisa, a mais pequenina irritação, a resposta que for mal compreendida vai nos levar a criar um conflito, porque a precipitação está em tudo à nossa volta, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus para compreender essa dimensão tão tremenda do verdadeiro amor. O amor cristão prevalecerá, permanecerá. Versículo 8 diz que o amor jamais acaba. Paulo está dizendo que esse tipo de amor jamais acaba. Sabe por quê? Porque ele tem uma fonte que jorra. É uma fonte muito mais poderosa do que a nascente do Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra. É uma fonte tremenda, gloriosa. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado nos nossos corações. E no versículo 8 ele diz: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa palavra nos diz que esse amor não deixará de fluir, de correr, de vir em direção do nosso coração. E é por isso que nós precisamos praticar e continuar praticando esse tipo de amor. A primeira coisa é que precisamos ter amor. Vamos pegar essas 3 vezes que o apóstolo fala: se não tiver amor, serei como bronze que soa, só tem barulho, não produz nada. Se não tiver amor, eu nada serei. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Dá esmola, dá dinheiro, dá minha vida, dá meu corpo. Ele diz: se não houver essa natureza desse amor de Deus, então nós precisamos ir para a prática. E a palavra de Deus nos dirige nessa caminhada. 1 Coríntios 14, verso 1, segui o amor. 2 Coríntios 5, 14, o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, ele diz que quando nós olhamos para a cruz, cantamos nessa noite: por amor, sua vida entregou. Tem que ter algo que diga para o meu coração quão ruim eu sou, quão terrível foi o meu pecado, que levou o Filho de Deus a ter que morrer numa cruz no meu lugar, e então eu preciso receber e praticar esse amor. Efésios 4:2 diz que nós devemos estar suportando uns aos outros em amor. E a palavra dá mais ou menos essa ideia de alguém que está segurando o outro aqui, mesmo que seja pesado. Por causa do amor, a gente vai suportando. Não há como manter um casamento por 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, se não houver esse suporte de amor. De compreender que tem momentos difíceis, tem momentos maus. Todo casal, atenção para quem não casou ainda, todo casal passa por algum momento na sua experiência que vem um negócio na cabeça: eu acho que eu me casei com a pessoa errada. Sim, porque isso faz parte da limitação humana, mas todo casal em Cristo vai construindo uma história de amor, laços de amor, de comunhão de amor, vai suportando um ao outro, e de repente a graça de Deus vai trabalhando, aproximando, tirando as arestas e fazendo com que, por amor, a gente vá construindo uma vida que vale a pena. Pedro exorta em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8: tende intenso amor uns para com os outros. Complementa comigo: porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos lá? Porque o amor cobre multidão de pecados. Esse texto,
ele é tremendo, ele tem que ser um sermão à parte. Como é que o amor cobre multidão de pecados? Mas eu entendo que é justamente isso. São os pecados que cometemos um para com o outro dentro do casamento. São as falhas que cometemos. São as vezes que traímos um amigo, uma amizade, uma coisa. São os momentos maus que nós passamos. Mas o amor cobre no sentido de que ele deixa fluir o perdão de Deus, restaurador e transformador na nossa vida. Mas Jesus deixou uma advertência muito grande, muito séria, e eu quero que você vá comigo lá no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus, melhor dizendo, capítulo 24. E para a nossa reflexão, caminhando para o final desta mensagem, Jesus está falando dos tempos difíceis. Jesus está falando das eras que viriam e dos momentos dos últimos dias em que tudo caminha para uma consumação. E Jesus diz aqui no versículo 12, Mateus 24, 12. Vamos ler juntos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Como é que é isso? Presta atenção que no versículo anterior, Jesus adverte: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Dias difíceis, em que o desencanto e o descrédito no amor cresceria a ponto muito forte. A Ruth estava saindo da porta de casa um dia desse, tinha se arrumado e foi dar uma saída na porta. Quando ela saiu, uma senhora passou. E às vezes nós precisamos prestar atenção nas pessoas que passam diante de nós. E essa senhora pareceu a ela muito aflita, assim, aquela pessoa que vem imersa em pensamentos, pessoa vestida de maneira muito simples, né? E ela disse: bom dia, senhora. E ela disse que a senhora passou, caminhou uns 10 passos, depois parou, virou e voltou para trás. E falou: mas eu estou aqui, voltei aqui para dizer à senhora muito obrigado. A senhora, uma senhora tão elegante, ela gostou, né? Tão bonita, me deu um bom dia, com tanta força, com tanta alegria. E as pessoas me ignoram. Olha, deixa eu dizer para a senhora, ele abriu para conversar, deu o nome, mas eu trabalhei na casa de um casal de médicos muito conhecidos aqui da nossa cidade. Eu cuidei do filho deles até sair para ir para a faculdade, que hoje também é médico, mas depois ninguém mais, nenhum telefonema, nenhuma. Que coisa boa foi para mim a senhora me dar esse bom dia. Nós às vezes não medimos, irmãos e irmãs, o que é um bom dia, uma palavra boa, um ato que surja de um amor genuíno no nosso coração. O que Jesus está dizendo é que esse tempo chegaria. A mensagem traduz esses versículos de Mateus 24, 11 a 13 assim: para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam restará apenas cinzas. E eu preciso me preocupar com esses dias difíceis, para não deixar esse amor cristão genuíno, que é fruto do Espírito Santo, esmaecer, esfriar, acabar no meu coração. Porque tudo conspira para isso. Não me entenda mal,
por favor. Eu tenho muito amor pelos animais e acho que aprendemos muito com toda a natureza que Deus criou. Mas uma geração onde cachorro tem mais importância do que seres humanos. Uma geração onde eu pego o meu, que cachorro agora não chama cachorro, chama pet, não é? Tudo faz parte de uma moda, e eu pego meu amorzinho, meu queridinho, delícia da mamãe, mas não faço isso com o neto, com o sobrinho, com a pessoa. Nada contra fazer com o animal, viu? Mas cuidado, temos que ter limites em tudo. Famílias que estão substituindo os filhos por animais de estimação. Porque dá trabalho criar um filho. Porque é uma aventura de vida. Mas nenhum casal, é claro, existem as exceções com relação inclusive à questão de saúde dos cônjuges, será plenamente completo e amadurecido se não passar pela experiência de criar filhos e criar filhos para Deus, para uma vida que honre a sociedade, que faça o bem pelo mundo que nós vivemos. Lília nos contou uma experiência, porque na idade que a Amanda está, e a criança aí de 1 ano e 2 anos é assim, onde ela vai, todo mundo, pelo menos, era o normal, né? Ver a criança se alegrar, achar bonitinha, então a criança já vai percebendo isso. Elas estavam numa lanchonete, tinha uma família sentada, pai, mãe, 2 filhos, cada um mergulhado no seu celular. E a Amanda foi até eles e passava para lá e para cá, olhando para todo mundo, esperando alguém olhar para ela. E falar, menininha bonitinha. Ninguém olhou. Porque nós temos uma geração que está sendo controlada pelos donos de todas essas armadilhas aí da internet, para que você seja cativo desse aparelho 24 horas por dia, e toda a sua admiração, todo o seu amor, todo o seu enlevo tem que vir dos vídeos, das notícias, dos fuxicos e de tudo que está acontecendo aí, me perdoem. Mas nós precisamos ter alguém que fale